de novo eu aqui para lembrar que nós temos mais uma aula de matemática, mas estamos na reta final, hein? Já estamos aqui praticamente dizendo tchau para 2020, esperando 2021 que seja bem diferente deste ano tão cruel com a gente, não é verdade? Nós vamos ver revisão de números inteiros. Esta aula é uma aula bem mais simples do que as aulas anteriores, mesmo porque é uma revisão de potências positivas com o índice positivo e o índice negativo. Então é uma aula que a gente vai rever alguns conceitos anteriores muito importantes. Então espero que vocês gostem da aula. Lembrando, estarei fazendo com vocês todos os exercícios da aula de hoje e oferecendo para vocês algumas adicionais de estudo. Espero que vocês tentem resolver, só dando um alerta que esses adicionais que eu envio para vocês é uma sugestão de estudo. Eu não sei se vocês estão fazendo ou não estão fazendo, mas acredito que quem realmente está tentando resolver os exercícios adicionais que eu envio e mando o link com as respostas, está fixando melhor o conteúdo da aula, certo? Fiquem com Deus e se precisar, vocês já sabem, WhatsApp e chat, tá bom? Beijos, vamos para a aula. Galerinha, estamos na última semana de aula, estamos na penúltima aula da apostila 8, vamos terminar a apostila. Hoje nós vamos para a aula 156, que é revisão de números inteiros. A aula de hoje ela está um pouquinho extensa, mas só temos mais duas aulas, né? Essa e mais uma, vamos pegar firme e terminar. No exercício 1 ele fala o seguinte: determine o que se pede. Na letra A ele fala o oposto de menos 4. O oposto é o contrário. Então, se eu tenho menos 4, o seu oposto vai ser o 4. Já a letra B, ele fala o simétrico do oposto de menos 10. Então, primeiro eu preciso do oposto de menos 10 para depois achar o simétrico. Oposto e simétrico é a mesma coisa que dizer o contrário. Então, por exemplo, se eu quero o simétrico do oposto, primeiro eu preciso saber quem é o oposto de menos 10. O oposto de menos 10 é o 10. Agora, o simétrico do oposto no caso de menos 10, que é 10, vai ser de novo o menos 10, certo? Então, esse aqui é o fim. Agora, eu quero o módulo do simétrico de 7. Primeiro, eu preciso saber quem é o simétrico de 7. O simétrico de 7 é menos 7. O módulo dele, lembra? O que é módulo de um número? Módulo é a distância da origem até o número solicitado, que no caso do menos 7. Não existe distância negativa, então, portanto, o módulo de menos 7 é 7. Todo número, quando ele for negativo ou positivo dentro do módulo, ele sempre será positivo. Agora, na letra D, o oposto do módulo do simétrico de 3. Primeiro, o simétrico de 3 é menos 3. Aí, o oposto, o módulo de menos 3 é 3. E o oposto do módulo do simétrico de 3, que voltei no 3 aqui, eu volto no menos 3. Não sei se ficou confuso o que eu falei para vocês, mas é assim, quando vocês lerem, vocês vão fazer de trás para frente. Então, o simétrico de 3 é menos 3, o módulo dele, do resultado que eu dei, é 3, e o oposto volto no menos 3, tá bom? Agora vamos para o exercício 2. Estamos no exercício 2 e ele pede para aplicar as propriedades, reduzir a uma única potência. Então, o resultado terá que ser um número com uma potência, a elevado a n. A gente já viu, isso são regras de multiplicação de bases iguais, quando as potências são diferentes. Na multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo as potências. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar, então, a minha reguinha, para fazer bem bonitinho aqui para vocês, e veja que eu tenho 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 7. A primeira coisa que eu olho é uma multiplicação de bases iguais, então eu vou conservar a base 2 e vou somar as potências, que no caso é 2 mais 7. Posso somar já direto e dar o resultado? Pode. Eu estou fazendo por partes para que quem não tenha
que tenha se esquecido, lembre. Então, 12 mais 7 vai dar 19. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 19 sobre 2 elevado a 8. Agora, eu tenho bases iguais na divisão. Veja que essa fração é um traço de divisão, seria 2 elevado a 19 dividido por 2 elevado a 8. O que significa isso? Se na multiplicação de bases iguais eu conservei e somei, na divisão, que é o contrário da multiplicação, ao invés de somar, eu vou subtrair. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 19 menos 8. Tendo a minha continha, então, eu sei que 19 menos 8 vai dar 11. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 11. Ele pediu para deixar na forma de potência, portanto, eu não vou calcular aqui. Já no exercício B, ele pede a mesma coisa. Só que aqui eu tenho um colchetes desse lado e um desse lado. O que significa? Que eu tenho que resolver essa turma primeiro para depois elevar a menos 3. Então, como as bases são iguais, veja que é 4 e é uma divisão, não é uma multiplicação. Veja que quando eu tenho divisão de bases iguais, está diferente daqui, é divisão, mas está escrito num formato diferente. Eu vou conservar a base e subtrair a potência. Então, aqui vai ficar, vou continuar colocando no colchete, 13 menos 5. Vou fechar, vou colocar o menos 3 da potência aqui, sobre 4 elevado a menos 20. Vamos resolver primeiro o que está dentro do colchetes. Eu sei que 13 menos 5 vai dar 8. Então, aqui vai ficar 4 elevado a 8 elevado a menos 3. Sobre 4 elevado a menos 20. Então, veja que antes de eu começar, eu preciso resolver isso aqui. Olhem que o menos 3, ele está no mesmo degrau que o 8. Então, quando eles estão no mesmo degrau, eu vou fazer 8 vezes o 3. Então, aqui vai ficar 4 elevado, 8 vezes 3, menos 24, porque o 3 é negativo, sobre 4 elevado a menos 20. Temos aqui uma divisão de bases iguais, então eu vou conservar a base, que é o 4, e vou subtrair as potências, que nesse caso é menos 24, menos 20. Lembrando que é subtrair as duas potências. Como é menos 24 menos 20, aqui vai dar mais. Por que menos 20? Porque, veja, eu tenho dois números negativos. Eu vou colocar os dois números negativos e vou subtrair. É como se ficasse assim, ó, menos 24 menos 20. Eu vou subtrair os dois números negativos e menos com menos vai dar mais. Então, eu fiz uma regra de sinal aqui, ó. Então, ficando 4, menos 24 menos 20, menos com mais, regrinha de sinal é menos, vai dar 4, porque 24 menos 20 vai dar 4. Conservo o sinal do número maior, que é menos 4. Lembrando que quando eu tenho uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. Como assim o de cima desce e o de baixo sobe? Lembra da musiquinha? Quando eu encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. Então, aqui, o 1, ele vai subir, o 4, ele vai descer e o menos 4 vai ficar positivo. Então, aqui, ele vai ficar 1/4 elevado a 4. Ele não pede para resolver, ele quer deixar na forma de potência. A gente vai parar aqui. Quase que a minha caneta acaba a cor, né? Acaba a tinta. Estamos no exercício C. Veja que esta expressão, ela não tem potência. Eu tenho aqui 512 vezes 64, 2048. Como ele quer o resultado na forma de potência, não existe potência aqui. Eu preciso transformar esses números, representá-los de maneira que eles sejam uma potência. Então, o que eu vou fazer com cada um deles? Eu vou fatorar em fatores de números primos. Então, eu vou pegar o número 512, 64 e 2048 e vou fazer a fatoração desses números. Eu vou começar pelo maior, vocês vão saber por quê. Vou fazer aqui, ó, 2048. Como que eu fatoro em números primos? Comece pelo 2.
Então, nós vamos começar com o 2048. Dá por 2? Sim, dá por 2. E dividindo 2048 por 2, eu chego no 1024. Veja que continua dando por 2, porque o 1024 é primo. Se eu dividir por 2, eu chego no 512. E vou dividindo por 2 até não dar mais, ó. 256. Dividindo por 2 vai dar 128. Dividido por 2 vai dar 64. Dividido por 2 vai dar 32. Dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Veja que o número, ele deu só número 2. É lógico que teria que dar para dividir sempre pelo mesmo número para virar uma potência. Veja que o 2048 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2048 é a mesma coisa que 2 elevado a 11. Então, eu vou substituir o meu 2048 por 2 elevado a 11. E o 512? Eu vou fazer a mesma coisa, só que veja que eu peguei o maior número e fui esperta, porque o 512 já está aqui, ó. Então, se eu for pensar no 512, tire esses 2 aqui. Vai ser 2 elevado a 9, porque 9, ó, 10, 11, 10, 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 512 é 2 elevado a 9. E o 64 também tá aqui, ó. Esconda esses, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 64, então, é 2 elevado a 6. Então, quando vocês forem fatorar, comecem sempre pelo número maior, porque vocês têm essa vantagem. Senão você ia ter que fazer de 2048 de novo. Então, veja que agora eu tenho bases iguais. Então, na multiplicação, eu vou somar as potências. Conserve a base, que é o 2, e vou somar 9 mais 6. Vou copiar o 2 elevado a 11 aqui. 9 mais 6, a gente sabe que dá 15. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 15 sobre 2 elevado a 11. Na divisão de bases iguais, eu subtraio as potências. Conserve a base, que é 2, vai ficar 15 menos 11, sempre o de cima menos o de baixo. Então, o resultado vai ficar 2 elevado a 4. Como ele quer na forma de potência, eu paro o exercício aqui. Legal, né? Vamos para o exercício D. No exercício D, eu tenho a mesma coisa, só que agora aqui eu tenho colchetes aqui, dizendo que primeiro eu resolvo o que está aqui dentro, para depois elevar a 3. E aqui eu tenho 624 elevado a 4. Primeiro eu vou transformar isso aqui, esse 624, numa potência, para depois juntar com esse 4. Ah, por que em cima tem colchetes e embaixo tem parênteses? Só para confundir, tá? Se fosse parênteses em cima também estaria certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar em números primos. Como eu fiz no outro, eu vou fazer nesse. Eu vou começar pelo maior, que é o 625. O 625, ele não dá por 2, porque ele é um número ímpar. Agora, quem é o meu próximo primo? Meu próximo primo é o 3. Se eu somar os algarismos aqui, ó, 6, 7, 8... mais 5, 13. 13 não dá por 3. Então, o próximo primo é 5. 625 termina em 5, dá por 5. Provavelmente vai ser tudo 5. 625 dividido por 5 dá 125. Continua dando por 5, que vai dar 25. Que continua dando por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Veja que o 625 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, 2, 3, 4. 5 elevado a 4. Então, no lugar do 625, eu vou colocar 5 elevado a 4, coloquei o parênteses, e eu copiei o 4, que é a potência que está aqui. O 25 já está aqui, ó, é 5 elevado a 2. Veja, ó, 1, 2. Então, o 25, vou abrir o colchetes aqui, é 5 elevado a 2, e o 125 é o 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, fecho o colchete e ponho 3 aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, resolver os colchetes. O parênteses aqui ainda não vou resolver, vou resolver o colchete. Multiplicação de bases iguais, eu vou conservar a base, que é 5, e somar as potências 2 mais 3. Continuo colocando a potência 3 aqui. Aqui eu vou copiar. 5 elevado a 4, 4. 2 mais 3 é 5. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 5. Coloco colchetes elevado a 3. E aqui vai ficar o 5 elevado a 4, a 4. Veja que tanto de cima quanto de baixo, eles estão no mesmo degrau, ó.
ficou um pouquinho tortinho, mas está no mesmo degrau. Então, eu vou fazer 5 vezes 3, 4 vezes 4. Então, no lugar do 5 elevado a 5 elevado a 3, vai ficar 5 elevado a 15. E embaixo, 4 vezes 4 é 16, vai ficar 5 elevado a 16. Divisão de bases iguais, eu vou conservar a base, que no caso aqui é o 5, e vou subtrair as potências, sempre o de cima menos o de baixo. 15 menos 16. Lembrando que 15 menos 16, mais com menos é conta de menos, então 15 menos 16 vai dar menos 1. E a potência negativa, quando eu encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. Quando tem de baixo, tem 1. Então, eu vou trocar, o de cima desce e o de baixo sobe, né? Então, aqui, o de cima desceu, ele vai ficar com a potência positiva, que é 5 elevado a 1. E 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 1/5. Então, aqui, eu já finalizei a nossa atividade 2 do exercício, o exercício D. Agora, nós vamos para o 3. Temos aqui no exercício 3, para a gente resolver as expressões. Não temos aqui adição, subtração, multiplicação ou divisão de potências iguais. Portanto, eu vou resolver a expressão conforme combinado aqui. Primeiro os parentes, potência, depois adição, subtração, ok? Então, aqui eu vou copiar, porque o que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro 7 menos 13 e eu consigo resolver primeiro, também junto, esse 4 elevado a menos 2. Então, veja bem que vai ficar, vou copiar o 5 menos o 3, eu consigo resolver 7 menos 13, que vai dar menos 6, mais menos 4 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu fizer menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4 é 16, menos com menos é mais. E esse mais com esse mais continua dando mais 16. Vou fechar aqui. Veja que aqui eu tenho uma multiplicação. Então, o 3 está multiplicando menos 6. Então, eu vou fazer essa multiplicação primeiro. Vai ficar 5, 3 vezes 6, 18, menos com menos, mais. Veja que eu tenho esse sinal negativo com esse sinal negativo, ele vai ficar positivo, mais 16. Agora ficou fácil, né? Só somar tudo e beleza. 5 mais 18 mais 16 vai dar 39. Fechei aqui o exercício A do 3. Vamos para o B. Estou no exercício B, já é uma expressão um pouco maior, e eu consigo ver que aqui na minha expressão, eu consigo resolver potências. Então, eu vou resolver esta potência aqui primeiro, vou resolver esta potência e também consigo resolver essa subtração aí, essa continha. Então, o resto eu vou copiar. Então, copio colchetes, chaves, vai dar menos 9 vezes menos 6, mais 2 vezes, cheguei. Menos 4 elevado ao cubo. O que é menos 4 elevado ao cubo? É menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. É isso aqui, ó. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui dá 64. Regra de sinal. Menos com menos mais com menos menos. Vai dar menos 64. Coloquei entre parênteses porque eu tenho uma multiplicação aqui para eu não esquecer. Mais 3 vezes menos 2 elevado a 5. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 5 vezes. Como é ímpar, eu sei que vai dar negativo, gente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vai dar menos 32. Também vou colocar entre parênteses, porque eu tenho a multiplicação aqui. Fecho colchetes, vou fazer a conta, ó. Menos 3 menos 4 vai dar menos 7, porque é como se eu tivesse duas dívidas. Menos com menos eu somo e conservo o sinal do maior, que é o menos 4. Então, menos 3 menos 4 vai dar menos 7. Menos com mais vai dar menos, então aqui dá menos 7. Agora, o que a gente vai fazer? As multiplicações. Então, veja que eu tenho multiplicação aqui, tenho multiplicação aqui, tenho multiplicação aqui. Vamos resolvê-las. Ponho as chaves, ponho colchetes e vou começar. 9 vezes 6, 54. Regra de sinal, menos com menos, mais. Nem vou pôr quando é positivo. 2 vezes 64 dá 128. Regra de sinal, mais com menos, menos.
3 vezes 32 vai dar 96. Regra de sinal, mais com menos, menos. Fecho o colchete, copio menos 7 e agora eu vou fazer essa conta aqui, ó. 54 menos 128 vai dar menos 74. Não resolvi o menos 96, vou copiar ainda. Menos 7, fecho o colchete. Menos 74 menos 96, eu vou somar essa dívida, né? Menos com menos é mais, mas eu continuo devendo. Então, 74 com 96 vai dar 170. Como eu conservo o sinal do maior, que ele é negativo, 96, ele vai ficar menos 70, menos 7. Tenho duas dívidas de novo, ó. Menos com menos é mais. Eu somo 170 mais 7, 177. Conservo o sinal do maior, que é o 170. Portanto, o resultado é negativo. E finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos na reta final. A próxima aula é a nossa última aula. Não percam, por favor. Teremos surpresas, tá bom? Uma surpresa de despedida. Muito obrigada. Tchau. Espero vocês.